Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. CBN Serviço. A Prefeitura de Itapira está com inscrições abertas para um concurso público que oferece 96 vagas em diferentes áreas e também cadastro de reserva. As oportunidades são para nível de escolaridade fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 1.596 a R$ 5.331 por mês, auxílio refeição de R$ 575 e outros benefícios. Há vagas para assistente de procuradoria, auxiliar de saúde bucal, auxiliar de serviços gerais, borracheiro, cirurgião dentista, controlador interno, copeiro hospitalar, cuidador social, eletricista encanador oficial, enfermeiro, farmacêutico, fonoaudiólogo, médico em várias especialidades, motoristas, operador de roçadeira costal, salva-vidas, serralheiro, técnico de edificações, de enfermagem, de manutenção hospitalar e de piscina, terapeuta ocupacional, tratorista, veterinário, vigia e zelador de praças esportivas. As inscrições acontecem exclusivamente pela internet até o dia 6 de março, pelo site www.institutomais.org.br. De Campinas, Felipe Pereira. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Onze horas e 6 minutos. Grande abraço para você ligado aqui na CBN. Estamos iniciando mais uma edição do nosso CBN Esportes. Hoje é terça-feira, 5 de março de 2024. Vamos juntos até meio-dia, trazendo todas as informações do time do seu coração. Vamos com o nosso primeiro destaque, falando de basquete. Campinas e César Araquara se enfrentam hoje às 8h30 da noite pela segunda rodada da Liga de Basquete Feminino. As duas equipes tiveram resultados distintos na primeira rodada. As campineiras perderam para o Ituano, enquanto o time de Araraquara venceu Mesquita. A partida terá transmissão completa pelo GE. Globo a partir das 8h10 da noite. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com o Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia a você. Ótima terça-feira a todos que acompanham o CBN Esportes. A Associação Atlética Ponte Preta se prepara para a última rodada do Campeonato Paulista contra o Santo André, lá no ABC Paulista. A Macaca, com empate, está classificada para as quartas de final do Campeonato Paulista. E de olho também na Série B. Já tem vários nomes na lista de reforços da Alvinegra, que deve perder Leonaldi para o Vitória da Bahia. Aprovado por unanimidade entre os clubes no ano passado, um novo aumento de limite de estrangeiros relacionados por partidas do futebol brasileiro vai a debate no Conselho Técnico da CBF hoje. A nova proposta prevê total de 9 jogadores de fora do país por jogo. Em 2023, o limite subiu de 5 para 7 jogadores. A associação que representa jogadores também quer levar à pauta a proibição do gramado sintético, o que não seria de imediato, mas com um período de transição para os clubes que têm esse tipo de campo. Na Série A, hoje são 3: Atlético Paranaense, Botafogo e Palmeiras. E agora destaque do futebol paulista com Vinícius Moura. O Corinthians começará na semana que vem um período de um mês sem compromissos. O Alvinegro se despede do Campeonato Paulista no domingo frente ao Água Santa e depois encara o São Bernardo na Copa do Brasil antes de iniciar uma intertemporada. A Federação Paulista de Futebol puniu o São Paulo em R$ 5.000 pelo fato do clube ter se recusado a fornecer uma sala de entrevistas
para o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, no último domingo. O Alviverde renovou o contrato do volante Richard Rios e os jogadores do Santos pediram à diretoria para enfrentar a Portuguesa na Vila Belmiro no jogo de quartas de final do Paulistão. Thiago Wilde estreou com vitória no qualifying de Indian Wells nesta segunda-feira. O brasileiro bateu o australiano Adam Elton por 2-0 com parciais de 6-1, 6-3. Com o resultado, o tenista precisa de apenas mais uma vitória para furar a etapa e ingressar na chave principal do torneio. Laura Pigossi e Felipe Meligeni também disputaram uma vaga, mas foram eliminados no primeiro jogo da competição. E agora o destaque do Guarani com o Antônio Lupi. É vencer o Bragantino na última rodada no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Bugre, para escapar do rebaixamento, precisa conquistar os 3 pontos jogando em casa. O técnico Claudinei Oliveira tem a semana cheia de preparação. Semana também que ele vai escolher o substituto do volante Camacho, que está fora do jogo por conta do 3º cartão amarelo. E atenção, mulherada que torce pro Guarani. As mulheres terão acesso gratuito no próximo domingo contra o Touro Louco. E a Copa Sul-Americana 2024 começa nessa terça-feira com a sua fase prévia, que não envolve times brasileiros e argentinos. Em confrontos únicos, os times das demais confederações da Conmebol se enfrentam por um lugar na fase de grupos. Atlético Paranaense, Internacional, Fortaleza, Cuiabá, Cruzeiro e Corinthians estão à espera. E agora o destaque de Fábio Scheibe, sempre atento ao mercado da bola. Um abraço pra você, dá um sorriso aí, Fábio Scheibe. E aí, Júlio Nascimento, muito bom dia, ouvinte CBN. O destaque vem da cidade maravilhosa. O zagueiro Léo Ortiz, o novo reforço do Flamengo, chega hoje ao Rio de Janeiro. Ortiz é sonho antigo da direção rubro-negra e após uma longa negociação com o Bragantino, ele finalmente desembarcará na Gávea. O Flamengo pagará cerca de 7 milhões de euros, cerca de 37 milhões de reais para ter Léo Ortiz por 5 anos. O clube tenta inscrevê-lo para o Campeonato Carioca. O Flamengo disputa a semifinal contra o Fluminense. A primeira partida acontece no próximo sábado, às 9h no Maracanã. A situação de Léo Ortiz precisa estar regularizada junto à Federação Carioca até quinta-feira para ele estar à disposição do técnico Tite. E agora a opinião de Carlos Eduardo de Freitas. Um abraço para você, Carlão. Um abraço para você, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Com a possível saída de Leonaldo, vai se fechando aí, né, o ciclo, o trio que fez tanto sucesso na volância da ponte, com o Leonaldo, com o Amaral, com o Filipinho. Filipinho já fazendo bonito com a camisa do Furacão, o Amaral tentando ganhar o seu espaço no América de Natal, e o Leonaldo possivelmente vai para o Vitória. Grandes equipes, 2 dessas vão disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, que o Léo tenha boa sorte lá no Leão Baiano, o Leão da Boa Terra. É isso, vamos juntos a partir de agora com o CBN Esportes. Você, ouvinte, também pode mandar o seu WhatsApp, fica à vontade aí para interagir conosco, 991869070, 991869070, também estamos ao vivo com imagens no YouTube, então você acesse youtube.com/CBN Campinas, participe também através do nosso chat ao vivo. Trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto com Daniel França, aqui no CBN Esportes. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h13. CBN Esportes Campinas. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região.
quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Trânsito. Thaís Azevedo com informações do trânsito em Campinas. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo. Olha, quem segue ali pela Avenida Campos Sales, tem obras ali no início da Campos Sales, motorista vai perdendo tempo até a Saldanha Marinho. Depois disso, trânsito fluindo bem, motorista segue sem dificuldades. Agora, quem segue pela Avenida Andrade Neves, trânsito bastante carregado, desde a saída ali do viaduto Miguel Vicente Cúria, da Estação Cultura, até a Avenida Benjamin Constant, tem trânsito intenso. Depois, motorista segue tranquilo até ali a Avenida Barão de Itapura, mais à frente também tem lentidão na chegada ao Balão do Castelo. No sentido centro, é boa movimentação. A Avenida Barão de Itapura tem trânsito fluindo bem, motorista reduz a velocidade somente da Rua Sacramento até a Avenida Brasil, pela pista da direita. A Avenida Brasil tem trânsito livre, sentido Vila Nova. No sentido centro, o motorista perde tempo somente nos semáforos. Pela Avenida Rosimbo Maia tem excesso de veículos pela pista da direita, da Rua Maria Monteiro até a Maternidade. Pela pista da esquerda, no semáforo da Avenida Francisco Glicério. No sentido norte-sul, motorista reduz a velocidade na saída da Avenida Anchieta. Júlio. Boa, Thaís Azevedo com informações de Campinas, agora 11 horas e 16 minutos. O Feirão BV tá on. Tem financiamento em até 60 vezes, taxas reduzidas e muito mais para você financiar seu carro. Acesse bv.com.br e simule online. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Chegou a hora do vôlei aqui no CBN Esportes. Eletrizante, espetacular foi o duelo entre Vôlei Renata e Joinville ontem à noite em Santa Catarina. O time da casa abriu 2-0 com parciais de 25-18 e 25-20. Só que o time campineiro não estava morto na partida. Venceu o terceiro set por 25-22, o quarto set por 25-20 e no tie-break por 21-19. O Vôlei Renata venceu de virada o Joinville por 3-2. Com a vitória, o time de Campinas assumiu a 8ª colocação da Superliga. E agora vai secar o Suzano, que entra em quadra na quarta-feira para enfrentar a equipe do Blumenau fora de casa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 19 minutos, hora de falarmos sobre as mulheres que praticam esportes. Estamos numa semana especial, a Semana Internacional da Mulher, dia 8 está chegando, e a CBN está com uma série feita pelo repórter Antônio Lupe e produção, falando sobre as mulheres que praticam esportes, amadoras ou profissionais, muitas que acabam esbarrando no mesmo problema. Como conseguir patrocínio, como conseguir apoio para seguir em frente. A gente sabe, infelizmente, que
a realidade de muitas no esporte feminino. Elas são sempre deixadas de lado e o Lupe conta hoje 2 exemplos de gente que tenta até o fim manter vivo o desejo de se profissionalizar em esportes. A batalha das mulheres por mais espaço na sociedade é dura, pesada, em alguns momentos, desleal. E isso não é diferente quando o assunto é sobre os projetos em modalidades esportivas voltadas para elas. O basquete faz parte da vida de Carla Costa. Após uma carreira coroada por títulos e conquistas e com participação em Jogos Olímpicos, defendendo a seleção brasileira, hoje ela ocupa o cargo de presidente da equipe do Unimed Campinas Basquete. Eu acabo fazendo um pouco de tudo, porque infelizmente a gente não tem tantos recursos quanto a gente gostaria, e aí acaba me faltando mão de obra, né? Então tem aquele negócio, né? Não tem tu, vai tu mesmo, e no final das contas eu acabo fazendo, enfim, de tudo, desde contratar jogadora, dia de jogo eu tô lá para ajudar na montagem do ginásio, resolver problema, planejar viagem, então eu acabo fazendo bastante coisa. Se para conquistar títulos quando ainda estava em quadra já era um trabalhão, Carla precisa correr dobrado para deixar o projeto vivo com o apoio de patrocinadores, principalmente se tratando de um esporte que não tem o apelo tão grande por parte dos brasileiros. Por si só, sendo feminino já é difícil. O esporte eu percebo que as pessoas estão perdendo interesse. Antigamente as pessoas gostavam, acompanhavam. Hoje só realmente quem gosta muito, assim, né? E aí a gente fica o tempo todo tentando mostrar para eles que vai além do basquete, né? Vai para muito além, né? Que a gente está falando de saúde, de qualidade de vida. O esporte, para mim, é uma das maiores ferramentas de educação hoje, né? A gente resgata lá os valores que se perderam, como a disciplina, como o coletivo, trabalhar, né, em conjunto. Então, assim, é difícil a gente ter que falar o que seria óbvio, né? E aí eu tenho que ficar à frente do projeto, captando patrocínios, captando pessoas que tenham essa mesma visão, para que eles entendam que não é só o alto rendimento, né? O alto rendimento é o que acaba trazendo a visibilidade. E assim como acontece em todas as modalidades esportivas, a diferença de investimento do esporte masculino em relação ao feminino é imensa. É muito diferente. Eu não sei nem em termos de valores em relação a uma equipe que disputa a NBB, mas eu tenho certeza que, por exemplo, que 2 jogadores do Flamengo, dando um exemplo de uma equipe de porte, eu acho que deve pagar aí praticamente tudo que eu tenho de despesa no mês. Então é só para você entender mais ou menos assim a discrepância em termos de salário. Acho que a gente está longe de chegar perto realmente de um NBB, eu estou falando, né? Bem distante ainda. Outro projeto feminino que também batalha todos os dias para permanecer forte é a equipe do Vôlei Vinhedo. O projeto feminino aqui em Vinhedo, ele começou em 2022, né? Esse projeto ele era da cidade de Valinhos e nós trouxemos para Vinhedo em 2022, onde a gente tinha o time adulto que disputou a Superliga B. Em 2023 a gente conseguiu fazer a parte da base também aí, né? Então, desde 2022 que a gente está aqui em Vinhedo. Este que você ouviu é Thiago Pupo, responsável pelo projeto. E assim como a Carla no basquete de Campinas, acaba fazendo um pouco de tudo pela falta de recurso. Eu sou um pouquinho de tudo, tá? Eu faço parte da coordenação do projeto, eu ajudo na quadra, enfim, né? O projeto tem algumas dificuldades aí. E a gente não consegue contratar esse pessoal todo para poder fazer acontecer, então a gente acaba se desdobrando, né, para poder fazer a coisa andar. O Vôlei Vinhedo tem como objetivo disputar a Superliga C em 2024 e tem um projeto voltado para novos talentos, com meninas do Sub-17, Sub-18 e Sub-21. Thiago
conta que a falta de recursos e investidores no projeto vem mais de uma falta de conhecimento do produto do que o preconceito por se tratar de um esporte feminino. É mais difícil das pessoas que podem ajudar, que podem fazer esse aporte, deles entenderem como funciona o projeto. Eu acho que é mais uma falta de conhecimento de onde o nome da empresa pode chegar apoiando o vôlei feminino do que o mesmo preconceito. E mesmo com o projeto recente na cidade de Vinhedo, Thiago está no esporte há mais de 12 anos. Ele foi atleta e hoje batalha para dar a oportunidade para garotas que têm o sonho de ser jogadoras de vôlei e convive com a luta dessas garotas para conquistar esse espaço. Eu vejo ainda uma barreira por conta de ser feminino. Não só futebol, como outras modalidades. É óbvio que modalidade individual, quando você pega um destaque feminino, é diferente. Atletas de ponta é diferente, né? Que nem no próprio vôlei, você pega a Thaís, que está aí, um dos destaques que voltou para a seleção brasileira agora, é diferente. Mas a grande maioria ainda sofre com essa parte que é estabelecido pela sociedade ainda, né? Mulher, homem, óbvio que elas estão lutando pelo espaço, já ganharam, assim, já tem muita coisa igual, né? Que é o normal, na minha opinião, que tem que ser mesmo, mas ainda tem uma dificuldade aí por conta disso. Com apoio à produção de Fernanda Alves e sonorização de Felipe Pereira, de Campinas, Antônio Lupe. E no capítulo de amanhã, vamos destacar qual é a atuação da mulher nas praças esportivas. Os preconceitos e barreiras que precisam ser quebrados para a inserção da mulher, principalmente nos estádios de futebol. Agora, 11h26. Toque de Ouro, com André Heller. E o nosso contato agora é com o campeão olímpico André Heller para falar da vitória espetacular de Campinas contra Joinville. O Lupe tá aqui se recuperando, viu, André? Porque muitas emoções ontem, mas com um time inspirado, com o Bruno Lima inspirado, metendo 29 pontos. É muito bom. O Vôlei Renata conseguiu uma grande vitória na Superliga. Tudo bem, André? Tudo bem, meus amigos. Eu acho que chegamos no dia ideal para eu compartilhar o telefone, o contato do meu médico cardiologista, o Dr. Marcos Bianchini, porque realmente ontem foi um teste para cardíaco, para qualquer torcedor, para qualquer espectador que estava torcendo pelo Vôlei Renata. Afinal de contas, era uma partida mais do que decisiva, né? Sem dúvida nenhuma, né? E ontem o Vôlei Renata conseguiu uma reação depois de 2-0, e muito se fala sobre esse equilíbrio emocional durante o jogo, até depois vendo, André, a entrevista do Bruno Lima depois do jogo, ele deu uma aspa muito interessante, né? A gente não se desconcentrou e conseguimos, no momento chave do jogo, uma reação. Então, no esporte tem isso, né? Se você deixa passar esse time da hora de reagir, é muito difícil depois correr atrás. Então, a postura emocional da equipe ontem foi muito interessante também, né? Perfeito, perfeito. Colocação perfeita, não só do Bruno Lima, mas a tua observação ela é fundamental, né? Existem alguns estudiosos do desempenho esportivo, como o psicopedagogo Terry Orley, que é um canadense que atua nos Estados Unidos, já foi mentor do André Agassi, do Nadal, do Federer, por aí vai. Ele fala que no centro do desempenho está a concentração, e ontem o jogo do Vôlei Renata foi a prova disso, né? Mesmo com uma atuação não de gala, porque realmente o Vôlei Renata não teve uma excelente atuação no que diz respeito ao desempenho, mas manteve a concentração, e foi a concentração que possibilitou que o Vôlei Renata, na hora certa, no momento certo, no timing certo, desse o bote na equipe do Joinville, que fez uma grandíssima partida, né? Eu acho que a Joinville, inclusive, atuou perto da performance máxima que eles têm para oferecer. E o Vôlei Renata foi lá e beliscou o Joinville, conseguiu vencer o terceiro e o quarto sets, e o tie-break foi uma disputa de ouro, talvez tenha sido um dos melhores tie-breaks que nós
vimos na Superliga. Importante essa vitória em todos os sentidos para a moral da equipe, importante essa vitória para mostrar para todos, inclusive para a própria equipe, que tem condições sim de ainda conquistar a classificação, e importante a vitória para aqueles pontinhos sofridos na tabela. Afinal de contas, agora a nossa briga direta é com a equipe do Suzano. É isso, e agora um período também, né, André, para treinamento, né? O próximo jogo na Superliga no dia 14 contra o América. Você destacou mesmo, né, essa vitória do Renata contra um Joinville que poderia até se classificar de forma antecipada, então confronto direto aí dentro do grupo dos hoje classificados. Renata volta aí, reassume a 8ª posição, duelo acirradíssimo com o Suzano, e agora um tempinho maior também, né, para se preparar para enfrentar o América, né? Sem dúvida, um jogo no Taquaral, no ginásio do Taquaral, com o apoio da nossa torcida incondicional, um jogo importante, e aqui eu posso ser muito sincero, não existe outra possibilidade a não ser a vitória, já que a classificação ela está próxima de acontecer, mas ainda é uma construção complexa. Temos aí a Copa do Brasil no meio do caminho, que também é uma possibilidade de construção de um resultado importante na temporada, mas também, digamos assim, nas boas aspas, é um momento, é um treino de gala para preparar a equipe para os próximos confrontos da Superliga, já que são decisivos em relação à nossa classificação, o nosso futuro no campeonato. André, muito obrigado pela sua participação, muito bom falar com você, principalmente pós-vitória. A gente volta a se encontrar aqui na próxima semana, combinado, André? Eu que agradeço, espero trazer boas notícias para a próxima semana, mas não posso deixar de dar parabéns a todos vocês por essa reportagem que eu acabei de ouvir também sobre a Semana das Mulheres. Reportagem importantíssima para que a gente construa um ambiente mais equânime para todos nós. Muito obrigado e parabéns. Sensacional, André. Repórter CBN. Terça-feira, 5 de março de 2024. O policial militar suspeito de envolvimento na execução do advogado Rodrigo Marinho Crespo, no centro do Rio de Janeiro, na segunda-feira da semana passada, se entregou na Delegacia de Homicídios da capital, na zona oeste da cidade. Leandro Machado estava acompanhado do advogado. Segundo a investigação, o PM coordenou a logística do assassinato, que aconteceu em plena luz do dia. Leandro já foi investigado e detido por homicídio e por fazer parte de um grupo paramilitar com atuação na cidade de Duque de Caxias. A Polícia Civil prendeu outro envolvido na morte do advogado. César Daniel Mondengo de Souza foi apontado como um dos responsáveis pela vigilância e pelo monitoramento da vítima. O outro acusado de participação no assassinato, Eduardo Sobreira, continua foragido. O indicador da FGV, que faz uma projeção do mercado de trabalho, teve em fevereiro a terceira alta consecutiva e atingiu o nível mais alto desde outubro de 2022. O índice subiu 0,3 ponto na comparação com janeiro e chegou a 78,5. O resultado reflete expectativas mais favoráveis dos empresários em relação aos próximos meses. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, a continuidade de um cenário com redução de juros e controle da inflação é importante para a evolução do mercado de trabalho. A Polícia Civil de Minas Gerais investiga a morte do cacique Merong Camacan Mongoió, que aconteceu em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. O boletim de ocorrência aponta suicídio como causa. Outros líderes indígenas, no entanto, contestam essa versão. Nas redes sociais, um participante da Comissão Pastoral da Terra afirmou que o cacique se sentia ameaçado por causa do trabalho que fazia. A FUNAI destacou que, além de liderar as ações em prol dos direitos do povo dele, Merong militava em defesa dos territórios de outras comunidades. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Deixa eu mandar um abraço aqui para a galera que participa e interage pelo nosso WhatsApp. Já o Fábio Chaib também vai atualizar informações do mercado da bola nessa terça-feira. As participações aqui. Bom dia, galera da CBN. Tem promoção para todos os torcedores ou apenas para as mulheres sobre domingo do Brinco de Ouro? JP de Moraes está aqui curioso porque é um jogo decisivo pela permanência do Guarani, Lupe. Vamos dar uma olhada aqui no que o Guarani acabou colocando a respeito. Os ingressos, o valor, eles ainda não foram disponibilizados, tá bom, JP? Grande abraço, JP. A única coisa que o Guarani acabou anunciando foi essa promoção para as mulheres, né, que terão acesso gratuito no duelo contra o Bragantino no Brinco. Para participar, basta cadastrar no Bugre ID e receber o ingresso pelo aplicativo e comparecer ao jogo com a camisa do Bugre, né? Então, por enquanto, a única promoção é voltada para as mulheres, lembrando, dia 8, Dia Internacional da Mulher, e o Guarani, então, vai disponibilizar os ingressos de graça para as torcedoras do Bugre. O valor dos bilhetes ainda não foram divulgados. A base do futebol brasileiro tem que começar a se mexer, não vai demorar muito para ter um time inteiro estrangeiro. Olha aqui o Rogério de Sorocaba, né? Sobre a nossa manchete, né? Os clubes buscando aí de fato o aumento aí desse limite de jogadores estrangeiros nas escalações. Ô Fábio, qual que é a principal movimentação do mercado da bola nessa terça-feira, hein, Fabião? Além da chegada de Léo Ortiz ao Flamengo nesta terça-feira, quem se apresentou também ao novo clube foi o técnico Cuca, lá no Atlético Paranaense, no Furacão. Cuca já inicia os trabalhos nesta terça-feira. O Flamengo também, depois da chegada de Léo Ortiz, pretende mais um reforço. Está buscando a contratação do volante Michael, do Corinthians. O Flamengo tem interesse na contratação do Michael, né, que pertence ao time ucraniano, está emprestado ao Corinthians, mas o Flamengo vai fazer uma proposta, quer contratar o jogador que tem sido destaque no Corinthians. Além disso, também o zagueiro Luan, além de Richard Rios, renovou o contrato com o Palmeiras por mais uma temporada até o final de 2025. E ainda falando do Palmeiras, a última rodada da primeira fase do Paulistão, a 12ª, a Federação Paulista adiantou, né, 2 partidas, todas seriam no domingo às 16h, mas Palmeiras e Botafogo na Arena Barueri e Santos e Inter de Limeira na Vila Belmiro vão acontecer no sábado às 18h, essas 2 partidas, viu, Julio? Boa, Fábio Chaib. Agora o futebol paulista é destaque com Vinícius Moura atualizando mais informações do mercado também. A eliminação precoce no Campeonato Paulista forçará o Corinthians a um período sem jogos. O Alvinegro se despede do estadual neste domingo contra o Água Santa e no dia 13 enfrenta o São Bernardo pela segunda fase da Copa do Brasil. Depois do duelo no torneio nacional, o Corinthians ficará um mês sem atuar até a estreia no Campeonato Brasileiro, programada para 13 de abril contra o Atlético Mineiro na Neoquímica Arena. A diretoria e a comissão técnica do clube avaliam a possibilidade de realizar amistosos fora do estado neste período. O São Paulo foi punido em R$5 mil pela Federação Paulista por não disponibilizar sua sala de entrevistas para a coletiva do técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, no último domingo. A decisão cabe recurso. O regulamento do campeonato prevê que é obrigação do clube mandante oferecer espaço e estrutura para organização e realização das entrevistas. O elenco do São Paulo volta aos trabalhos amanhã, depois de 2 dias de folga. O time
terá 4 treinamentos até o confronto de domingo contra o Ituano Meitu, que vale a classificação às quartas de final do Campeonato Paulista. O departamento médico do clube tentará recuperar o meia Wellington Rato, que sofreu uma lesão muscular no último sábado. O Palmeiras renovou o vínculo do volante Richard Rios e o novo contrato é válido até o final de 2025. Rios chegou do Guarani em abril do ano passado após se destacar no Campeonato Paulista. O contrato dele era válido até o final deste ano. Os jogadores do Santos pediram à diretoria para que o jogo de quartas de final do Campeonato Paulista contra a Portuguesa seja disputado na Vila Belmiro. A informação é do GE. Globo. O clube ainda não trata o estádio como palco do confronto, embora o técnico Fábio Carille tenha garantido que o jogo será realizado em Santos. A diretoria santista gostaria de trazer o jogo para São Paulo, mas se a partida for disputada em Santos, o Peixe tentará atuar uma hipotética partida de semifinal na Neoquímica Arena, a casa do Corinthians. De São Paulo, Vinícius Moura. E agora, rápido intervalo aqui no CBN Esportes. Na volta, a gente destaca Guarani, Ponte Preta e Guarani, com uma rodada decisiva no Paulistão. CBN, Central Brasileira de Notícias. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas. Onze 43, estamos de volta com o nosso CBN Esportes para falar da Ponte Preta. Domingo tem decisão para Macaca. E decisão valendo vaga na próxima fase do Campeonato Paulista. A Macaca precisa de um empate contra o Santo André, lá no ABC Paulista. Decisão é... Vai, Lupe. Não pode fazer isso. Vamos começar de novo. A Ponte Preta tem decisão para garantir uma vaga na próxima fase do Campeonato Paulista contra o Santo André, domingo, 4 horas da tarde, lá no ABC Paulista. Ontem nós discutimos muito sobre aquela possibilidade, porque o Santo André está envolvido na luta contra o rebaixamento, o grande rival da Ponte, o Guarani, também. E ontem vocês falaram de um trecho da entrevista do técnico João Brigatti. Eu pensei esse trecho e o João fala sobre a importância desse jogo para as duas equipes da cidade de Campinas. Ponte Preta está preocupada com Ponte Preta. Nós não temos absolutamente
nenhuma parcela de culpa com o nosso maior rival, se ele está bem ou se ele está ruim. O nosso objetivo qual é? Nosso objetivo é construirmos aqui uma Ponte Preta forte, uma Ponte Preta respeitável, certo? O que poderia ser feito extra-campo seria as duas diretorias mantendo a rivalidade que sempre teve, que isso é saudável, certo? Trabalhar em conjunto para o futebol de Campinas voltar a ser uma seleção como sempre foi, muito forte, porque nós somos atropelados por várias equipes aí. E hoje nós estamos tentando resgatar essa situação que foi perdida dentro da Ponte Preta. E a gente vai conseguir, porque a diretoria tem dado todo o respaldo, estamos conseguindo montar um elenco de qualidade, um elenco que veste a camisa, então isso é uma situação. Nós vamos para Santo André já sabendo que nós precisamos do empate para a classificação. Nós vamos em busca de uma vitória, certo? Que é o resultado que a gente almeja e nós vamos buscar. Se isso acontecer, qualquer situação atípica, qualquer situação que não seja essa, né, a Ponte Preta não tem culpa nenhuma da situação do maior rival nosso. E tem razão, né? É o que a gente falou ontem. Exatamente. E um detalhe importante, né? Para esse jogo contra o Santo André, quem não deve ficar à disposição é o Leonaldi. Como nós já alertamos na manchete, foi o destaque também do Carlão de Freitas, o Leonaldi ele está de malas prontas para a Bahia, não para o Bahia, para o estado da Bahia, para defender o Vitória, que vai jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. Já existia uma negociação há um bom tempo e parece que ela vai lograr êxito. O Leonaldi deve se transferir para o time baiano, a Ponte deve receber uma compensação financeira, a Ponte que também está no mercado em busca de atletas, né, para contratar jogadores visando a Série B do Campeonato Brasileiro. Tem muitos jogadores na lista, tem o Gustavo Bochecha, tem o Lucas Bochecha, ambos da Inter de Limeira, o Everton Brito também, o Zé Mário, lateral direito, tem o Victor Andrade da Portuguesa, o Vinícius Balieiro, enfim, a Ponte, ela está se movimentando, e ela está se movimentando também por conta dessas negociações. Leonaldi, Felipinho, Amaral, Eliel no começo do ano, e isso tem dado aí uma tranquilidade. É claro que tem as dívidas, tem a questão do passado, que a gente vai ficar batendo aqui na mesma tecla, que a Ponte tem essas dificuldades, mas está entrando recurso, está perdendo jovens jogadores? Está, só que a Ponte precisa de dinheiro para montar o time da Série B e honrar os compromissos que foram feitos pela atual diretoria e por outras diretorias que deixaram dívidas aí para o Marco Antônio Berlim. Sobre o mercado, Carlão, até você citou, né, na abertura, Felipe Amaral foi para América, Felipinho foi para Atlético Paranaense, agora o Leonaldi indo para Vitória, né? Esse trio foi muito importante, principalmente ali, a gente fala muito, né, que é um trio que surge com o Hélio dos Anjos, verdade, mas pouca gente se lembra quem apostou nesse trio mesmo foi o... Fábio Moreno. Foi o Fábio Moreno. Era aquele jogo contra o Botafogo, Fábio Moreno. Não, o Fábio Moreno foi Felipe quem subiu Moreira. o Leonaldi. Felipe Moreira. O trio, Felipinho... Felipe Moreira, perdão. Eu pensei que você estivesse falando quem deu a oportunidade no principal, no time Não, profissional. do trio, fala assim. O trio foi o Felipe Moreira. Quem aposta no trio que... a primeira chance do Náutico foi com o Fábio Moreno. Mas quem aposta nesse trio foi o Felipe Moreira. Cara, que mistura. É Fábio, Felipe Moreira, Moreno. Uma loucura. FM. E agora o Leonaldi... Tudo indica que ele está encerrando a passagem dele pela Ponte. É claro que a gente lamenta pelo fato, em virtude desta situação financeira que a Ponte vive, ela não pode aproveitar tanto os talentos, ela já precisa negociar, porque acaba perdendo o time, de repente chega uma proposta importante, e se a Ponte não negociar, é aquela coisa do cavalo selado, né? Aproveitar a passagem do cavalo para vender. Agora, que saiba vender, que saiba negociar, porque a Ponte realmente ela precisa quitar dívidas, ela precisa se reorganizar, e eu acho que essa reorganização ela passa muito por dentro do campo, né? As coisas, quando no gramado elas vão bem, tudo isso traz uma paz, traz uma serenidade para o dia a dia de trabalho, e isso é bom, né? Não só para o grupo comandado pelo técnico João Brigatti, mas também para a diretoria. É muito melhor você trabalhar neste momento de calmaria, em que a equipe está brigando por classificação, em que a equipe tenta voltar aí a um grande momento dentro do futebol paulista, do que trabalhar naquela turbulência que foi ano passado em Série B de Campeonato Brasileiro, que foi 2022, quando a Ponte foi rebaixada no Campeonato Paulista. Então a gente espera que seja o início realmente de uma nova era na Ponte Preta, com bons resultados, com boas campanhas, mas não só o início,
que prolongue, né? Que tenha vida longa este momento de felicidade hoje que vive o torcedor pontepretano. É isso, né? Leonaldi, um jogador muito importante, até o Brigatti falou domingo, que ele viveu um auge muito legal na Ponte, né? Não vem repetindo esse mesmo nível técnico. Fez um baita jogo contra o Corinthians, não foi bem no domingo. Mas é isso aí, acho que vai fazer bem. Pensando agora, claro, a gente analisa mais a Ponte do que o jogador em si. Mas acho que essa saída vai ser um crescimento importante para a carreira do Leonaldi. E sobre as reposições, então a Ponte ela tá atrás do Lucas Bochecha, do Gustavo Bochecha, e tem o Vinícius Balieiro, que também é um jogador Santos, Santos que tá nessa lista. É, né? Porque ela perdeu aí 3 volantes formados em casa, né? E agora vai atrás de jogadores até um pouco mais experientes, né? Os dois, o Bochecha e o Bochecha, já são jogadores com uma bagagem já no futebol. E você falava dessa questão da base, é importante a gente ressaltar também, porque assim, a Ponte, a gente fala, a Ponte ela formou muitos bons goleiros, né? E aí a história da Ponte mostra isso. Só que nos últimos anos é impressionante a quantidade, a torcida acho que fala, volante, mas a quantidade de bons volantes que saíram do Moisés Lucarelli. Camilo, lembra do Camilo que foi pro Lyon? Amaral, Felipinho, quem mais que teve aí recentemente? O Zanocelo. O Zanocelo, né? E aí que a gente tem que dar o recado, não para esses garotos, mas para quem cuida da carreira desses meninos, para terem paciência. Cara, Lupe, você acompanhou de perto aquela geração do Leandro Zago, a começar pelo Ivan, aí você passa por Emerson Royal, você passa por esses volantes que você citou aí. Cara, é uma geração que, infelizmente, a Ponte não... Reinaldo Zagueiro, bem lembrado, subiu com o Goiás, vai fazendo uma carreira. O menino que foi pro Atlético, o Abner, que a Ponte até fez dinheiro com ele, DG, e por aí vai. Essa geração 2017 e chegando até 2022, com esses volantes que saíram, Filipinho, Amaral e Leonaldi, cara, é um trabalho, infelizmente, né, a Ponte, em virtude da situação financeira, ela não conseguiu aproveitar realmente, né, em termos financeiros, esses atletas. Não conseguiu aproveitar da maneira que ela poderia aproveitar. Se desfez alguns aí com valores irrisórios. Agora, de parabéns, assim, a quantidade de bons valores, né? Pô, a gente citou aqui quase 10 jogadores, de goleiro a volante e atacante, tivemos aí o Eliel, né, que foi bem. Mas, cara, de 2017 para cá, essa revelação de talentos da Ponte, ela funcionou. Isso é inegável. Só para esse pessoal que cuida, né, da carreira. Porque, por exemplo, o próprio Camilo foi pro Lyon, aí agora veio pro Cuiabá, aí agora tá no time da Bélgica, se eu não me engano. Então, assim, na Ponte Preta, mesmo em torno de toda a pressão que existe, quando vem da base, o torcedor tem paciência. Nós, da imprensa, nós temos um pouco de paciência. Leonaldi foi um caso. Leonaldi ficou muito tempo aí sem atuar. Só que quando eles vão para esses outros times, às vezes a paciência que eles têm aqui em Campinas não é a mesma que um Atlético, que um América e um Vitória pode ter com esses jogadores aí que estão se transferindo para esses clubes de Série A. Antes da transição aqui para o Guarani, você queria destacar mais alguma coisa, Fábio Scheib? Não, eu ia falar que o Leonaldi agora vai para um time e vai fazer uma dupla de volantes muito interessante. Lá o Léo Condé terá à disposição, além do Leonaldi no meio campo, o volante Luan também, que era do São Paulo, teve muito sucesso naquele Campeonato Paulista que o São Paulo foi campeão em 2021, que acertou contrato com o Vitória também, Leonaldi e Luan. O Vitória que está contratando também o Luiz Adriano, né, do Internacional. O Léo Condé está tendo jogadores à disposição para fazer um brasileiro de Série A bom para o time baiano. O Fábio Mota tinha prometido, né, o presidente do Vitória, 2 volantes, provavelmente são esses dois, né, o Luan e o Naldi. E essa informação do Luiz Adriano também interessa para a Ponte, porque o Vitória aparentemente se desinteressou aí pelo Gé. Aliás, todos os times citados aqui na semana passada tiraram o pé. E aí tem que entender o que aconteceu. Às vezes os valores pedidos não foram tão acessíveis assim para os clubes. O Gé tem uma multa alta. Tanto Santos, Vitória, Internacional. Tá faltando um. Atlético Goianiense chegou a citar. Atlético Goianiense. Esses 4 deram uma recuada no Gé. Pode sair ainda na Ponte, mas recuaram no mercado. E é importante lembrar que a janela fecha dia 7, né? Mas eu até estava vendo aqui, o meu amigo, o Vitor Freitas. Grande Vitão. Ele colocou uma informação aqui. Aqui, ó. O regulamento de transferências da CBF. Que clubes da Série A e B do Brasileiro terão uma nova janela de transferência de atletas entre 1/4 e 19/4. Então tem uma... É a janela de exceção. É a janela da janela. Se a gente pode falar o português claro aqui. Exato. É isso, é veneziana.
Ô, Júlio, só aproveitando e aí já englobando o Guarani, porque a fala do Brigatti, ela coloca o Guarani, eu gostei dessa coisa de valorizar a rivalidade. Nós temos que valorizar este derby campineiro tão maravilhoso, tão cheio de ódio esportivo, né? Essa luta para a luta para ser melhor que o outro, não essa coisa de querer ferrar o outro, né? A brincadeira, a tiração de sarro, ela vale a pena, tem que existir, né? As últimas resenhas, elas estão cercadas aí, né? Que é a brincadeira que vai entregar jogo, e eu acho que isso tem que existir, essa conversa, essa brincadeira, mas pra fora, isso é coisa de arquibancada. Dentro de campo, o que eu acho legal é tentar ser melhor que o outro. A Ponte, ela precisa ser melhor que o Guarani. O Guarani precisa ser melhor que a Ponte. Lá em cima, Série B, os dois vão brigar pelo acesso. Série A de Paulista, os dois vão brigar para classificar. Mas essa coisa, entregar para ferrar o outro, eu acho isso muito pequeno. Isso não combina com o tamanho da Ponte Preta. Caso, né, pelo amor de Deus, mas caso alguém venha aí insinuar esse tipo de situação para domingo. Guarani, domingo, também tem decisão, Lupi. Mas é uma decisão para permanência, né? O Guarani está próximo da zona do rebaixamento, mas só depende dele. O Guarani precisa dos 3 pontos contra o Bragantino no domingo, 4 horas da tarde, estádio Brinco de Ouro da Princesa, para garantir a permanência e pensar em planejamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Para a última rodada, a rodada decisiva, o Camacho está suspenso, então o técnico Claudinei Oliveira tem a semana toda para pensar no substituto do Camacho. Também tem a dúvida se ele vai manter o esquema com 3 zagueiros que foi utilizado contra o Botafogo lá em Ribeirão Preto, precisando vencer. Acredito que não deve ser esse o esquema utilizado, mas a gente precisa entender também que o Claudinei sofre com atletas que estão no departamento médico. Derek, existe uma expectativa da volta desse atleta que está na mira do Atlético Goianiense e deve ser reforço do time goiano, porque o Guarani também tem interesse no Ayrton, atacante, só que é uma característica diferente. O Ayrton joga pelos lados do campo, não é um jogador centralizado como o Derek, mas o Derek também tem feito essa função pelos lados. Então, assim, tudo vai depender de como aí a diretoria, a comissão técnica do Claudinei Oliveira, eles vão definir o esquema tático pensando em Série B. Mas antes tem essa decisão no Campeonato Paulista, se o Derek vai voltar ou não. Eu, particularmente, até por conta dessa negociação que existe, acho difícil a presença do atacante no gramado contra o Touro Louco. Você acha, Carlão, que se o Derek sai antes do Paulista terminar, já que agora tem essa confirmação da janela, isso vai pegar mal para a diretoria do Guarani? Porque, de fato, a informação que nós temos é que ele já está negociado. E vai fazer falta, né? Contra o Bragantino, principalmente, mas mesmo se ele voltar no jogo contra o Bragantino, vai voltar ainda fora de um ritmo, mas seria importante a presença dele, né? O Derek é um artilheiro, não faz um bom 2024, teve a lesão, mas mesmo antes da lesão, o Derek não fez gol, né? Esse ano ele tá zerado. Tá zerado, isso. Tá zerado. 7 jogos e 1 gol. Mas é um jogador que se valorizou demais na Série B. Mas é aquela coisa, hoje, infelizmente, em Campinas, os nossos cofres estão vazios. Então, qualquer proposta que chega, ela precisa ser analisada. E chega uma proposta de clube de Série A. A Série A fala pro jogador, ele quer correndo, né? Ele aceita de um dia para o outro. Acho difícil a manutenção do Derek, embora o 2024 do Derek até aqui não está sendo legal, não. E acho que ele não vai jogar. Em meio à negociação, não vai jogar. O Derek tá, inclusive, voltando de lesão. Jogar. Vai fazer falta, mas não vai jogar. Esse já tem um acordo firmado, que assim, envolvendo outros atletas. Por exemplo, tem o Ayrton e o Haldney, que interessa. A Haldney é bom volante, que interessa ao Guarani. Você acha? Aí o Derek vai, joga e tem um outro problema muscular. Cara, acabou a negociação. Até porque, e até pro Derek, numa eventual Série A com a camisa do Atlético Goianiense, infelizmente as lesões musculares atrapalham demais a vida do Derek. Ano passado, naquele crescimento do Guarani na Série B, o Derek conviveu com esta lesão. Este ano no Campeonato Paulista ele convive com esta lesão. Mas partindo novamente para esse assunto do Derek, eu acho que ele não joga, principalmente em virtude desta negociação. Pois é, então a gente aguarda, até porque é uma negociação que vai envolver outros jogadores. O Guarani deve se articular bastante dentro do mercado. E um detalhe que chama atenção, o Guarani ainda não tem executivo, né? Então vai para o mercado aí com
Conselho de Administração do Departamento de Futebol tomando a frente. Ó, e só um detalhe, o Guarani só divulgou essa questão da promoção para as mulheres, ingresso gratuito para as mulheres, só que aí tem um comentário, em breve mais promoções para o público geral, vamos aguardar. 11 horas e 59 minutos, estamos encerrando aqui o nosso CBN Esportes, voltamos às 4 com a Arena e amanhã às 11 horas. Um abraço a todos. Valeu. CBN Esporte Campinas.